Por que é importante fazer pesquisas em favela? Essa pergunta, que dá nome ao nosso debate, é uma provocação à reflexão que a gente vai fazer agora sobre os dados e as pesquisas que avaliam, né, a favela. Por quê? Muitas vezes esses dados não representam os espaços de favela e as periferias da forma mais adequada. E é em cima desses dados que políticas públicas, por exemplo, são dimensionadas. Então, para fazer esse debate, essa conversa essa noite conosco, nós convidamos o Alan Brum, que é cofundador do Instituto Raízes em Movimento e coordenador do Centro de Pesquisa e Documentação e Memória do Complexo do Alemão, CPDOCA. Alan, seja muito bem-vindo. Agradecer ao IBASE, uma satisfação imensa, todos esses anos de parceria, de contribuição mútua entre o Instituto Raiz e Movimento e o IBASE. Quero agradecer e parabenizar pelos 40 anos e que isso se multiplique muito mais anos. Bom, eu queria responder o Meli dizendo que essa pesquisa ela foi realizada pela juventude. E essa diferença de ser sobre juventude e pela juventude faz uma diferença imensa, né? Porque a gente tem um histórico muito grande, né, sobre pesquisas em favelas, que a população e as pessoas na favela são vistas, sempre foram vistas, durante muito tempo, somente como objeto de pesquisa, né? Nunca como sujeito da produção dessas pesquisas. E eu acho que isso faz uma diferença enorme e a necessidade de ter as outras falas, as outras construções e, sobretudo, trazer os outros conhecimentos produzidos para além do conhecimento acadêmico. Então, esse diálogo de trazer, valorizar o conhecimento produzido na favela, por favelados e faveladas, eu acho que é um ponto fundamental. Vem ao encontro muito profícuo com Raízes e Movimento, que a gente tem há alguns anos, desde 2013, que a gente vem gradativamente consolidando um trabalho de pesquisa, um centro de pesquisa, que é o CPDOCA, que é o Centro de Pesquisa, Documentação e Memória. E para a gente é fundamental a gente construir esse diálogo entre saberes, entre conhecimentos acadêmicos, populares, de vivência, conhecimentos técnicos, e que esse espaço de diálogo de conhecimento possa efetivamente construir cenários e apropriação desses diversos tipos de conhecimento com foco para o desenvolvimento das localidades de favelas, porque esses dados impactam diretamente na aplicação de recursos no desenvolvimento de políticas públicas para as favelas. Então, pensar produção de conhecimento, produção de dados, produção de pesquisa, seja o nome que a gente for dar, ou a característica que seja dessa produção de conhecimento, que ela seja feita junto com a favela, né? Isso é fundamental, porque isso faz com que tenhamos um ambiente mais adequado, com informações mais consistentes, com a apropriação desses dados pela própria favela, e com isso a gente entende que pode avançar bastante, tanto nas políticas públicas quanto nas intervenções das organizações sociais. Quando a gente faz um levantamento e que leva em consideração as vivências, os acúmulos da favela, isso quer dizer que a gente vai desenvolver projetos que atendem melhor às necessidades locais, que a gente vai poder ter, enquanto instrumento de luta, uma base estruturada maior para a intervenção e a incidência em políticas públicas. Já queria, então, convidar aqui a Rita, que é diretora do IBASE, e que vai também trazer aqui mais elementos para a gente. Rita, que também é minha companheira na plataforma DESCA. Rita, o Sistema de Indicadores de Cidadania, o INCID, foi a metodologia usada nessa pesquisa, realizada no Complexo do Alemão, e que o Alan comentou aqui com a gente, né? A gente conhece já, o INCID já é uma metodologia utilizada há bastante tempo, né? Que o IBASE vem desenvolvendo, não só nas favelas, tem um uso também até mais ampliado do que isso,
Então, eu queria chamar a Rita para se somar aqui nessa roda, explicar um pouco para quem não conhece o que é esse método, qual é essa metodologia e por que é importante fazer um levantamento desse tipo. Então, Rita... Obrigada, Meli. Então, gente, a metodologia INCIDE é uma metodologia que o IBASE desenvolveu em 2010 e de 2011 a 2016 aplicou em 14 municípios do entorno do Comperj. É um sistema de indicadores de cidadania, é uma pesquisa participativa. Ela busca avaliar a efetividade da cidadania em territórios concretos. Nós dizemos que a gente pesquisa direitos humanos entendidos como direitos de cidadania. A gente envolve os atores sociais locais num processo amplo de pesquisa de vários dados, de vários indicadores, dentro dos três grandes conjuntos de direitos, né, direitos civis e políticos, direitos sociais, econômicos e culturais, e direitos coletivos. Então, são vários direitos que estão contidos nesses conjuntos de direitos, e, a partir daí, a gente observa 4 dimensões da cidadania, que a gente chama de aspectos de análise. Então, a gente analisa os bancos de dados e respondemos a pergunta: o que os dados e estatísticas públicas revelam sobre os direitos humanos em determinados territórios analisados? Então, a gente envolve os atores sociais locais a uma grande pesquisa dos bancos de dados e estatísticas públicas, as produções que são feitas sobre os territórios. A essa dimensão de cidadania nós chamamos de cidadania vivida. É um processo formativo, mas também de criticidade aos dados existentes. A nossa segunda dimensão de cidadania é a cidadania garantida, e aí a gente faz um mergulho nas políticas públicas vigentes que garantem direitos humanos para aquele território. Então, a gente analisa todas as medidas, todas as leis, todas as portarias, todas as políticas públicas garantidoras de direitos para aquele território. Então, a gente vai olhar se as escolas estão com quadras, se as quadras são cobertas, se tem professores, se os professores são formados para a diversidade, para aula sobre gênero. Então, a gente vai olhando cada diretriz garantidora de direito dentro das políticas públicas e constrói indicadores para avaliar as políticas públicas vigentes naqueles territórios. Essa é a segunda dimensão. E as 2 primeiras dimensões os indicadores são produzidos através desses dados, que são dados secundários. A nossa terceira dimensão de cidadania, nosso terceiro viés de análise, é a percepção. Então, a gente faz uma grande pesquisa no território e envolve os atores e atrizes sociais locais na produção do formulário de pesquisa, na discussão sobre o número de moradores e a dimensão estatística dessa pesquisa para o território. Então, a gente faz uma pesquisa de amostragem estatisticamente calculada, válida, e a gente vai discutindo cada pedaço da construção da pesquisa com os atores construindo junto. Os atores, em geral, e atrizes se envolvem na pesquisa, na abordagem das pessoas, né? A gente faz um treinamento, uma formação grande em pesquisa quantitativa, qualitativa, e o resultado dessa pesquisa é um resultado bastante apropriado e criticado também, porque faz parte do que as pessoas, de como as pessoas se veem como portadoras de direitos e deveres cidadãos. Então, a gente vai chamar aqui a Eliana, que é da Redes da Maré, que já está nessa caminhada há mais de 20 anos, pensando, articulando saberes, e sempre nesse viés de ressaltar a importância do protagonismo da favela.
Então, Eliana, o Censo da Maré, ele é uma tecnologia social realizada pela Redes da Maré, em parceria com o Observatório de Favelas, desde 2011. Então, eu queria que você contasse para a gente como é que surgiu o censo, né, o que é o censo, para quem não conhece, como ele surgiu, e qual o impacto desse levantamento para quem vive no Complexo da Maré. Primeiro, falar dessa questão geral, assim, que eu entendo que, como uma organização da sociedade civil, pautar toda a nossa ação, pautar toda a nossa forma de... toda a nossa estratégia, né, de estar fazendo o trabalho a partir da produção de conhecimento, tem a ver com uma coisa que a gente foi aprendendo sobre a necessidade de realmente poder cumprir a missão que a gente tem como instituição. Então, a gente é uma instituição que nasce num contexto de sermos pessoas que nasceram ou cresceram em alguma das favelas da Maré, pessoas que conseguiram ir para a universidade e, tentando entender a desigualdade, a gente percebe que é necessário pensar a realidade a partir da nossa própria perspectiva, saindo daquela ideia comum de que as pessoas de favelas, comumente, elas são vistas como objeto, né, de estudo, muitas vezes sem retorno para a própria favela, os estudos que são feitos. Então, acho que acima muito dessa crítica, né, do que se faz com o conhecimento que é produzido nas favelas, que a gente entende que produzir conhecimento a partir da nossa própria percepção, da nossa própria vivência como moradores de favela é fundamental para a gente superar essas desigualdades que existem, de uma maneira assim, geral. E aí o censo, como um exemplo muito singelo dessa perspectiva, tem a ver, primeiro, com uma demanda, com uma constatação de que, por exemplo, na década de 90, as favelas do Rio de Janeiro, elas não figuravam no mapa da cidade. Então, você tem muitas questões em torno de pensar que mais de um terço da população da cidade do Rio, que mora em favela ou nas periferias, né, da cidade, e essas pessoas, né, você vai numa papelaria comprar um mapa e onde é favela na cidade, são manchas brancas. Então, assim, você olhar isso do ponto de vista objetivo é uma coisa, e olhar isso do ponto de vista simbólico traz outros elementos, traz outras questões. Então, ao constatarmos isso, a gente entendeu que uma das coisas que seria muito importante do ponto de vista, inclusive, político, é sair dessa invisibilidade, construir uma outra perspectiva de estar na cidade, mostrar isso, escancarar essa questão, né, de que a gente é parte da cidade, mas a gente não consta no mapa da nossa cidade. O censo, ele é uma pesquisa que tem três níveis, três dimensões. A dimensão da cartografia, a dimensão dos empreendimentos econômicos, né, a parte toda de serviços, comércio e instituições que existem na Maré, e a parte ligada toda à população, o perfil populacional e a maneira como as pessoas vivem na Maré. Então, o censo, ele tem, na verdade, uma pesquisa que a gente foi conseguindo abranger de uma maneira ampla esses aspectos que têm a ver com o que a gente quer interagir diretamente ali na Maré. Porque a Maré virou bairro, assim como o Alemão, assim como a Rocinha, mas não tem cidadania de bairro. Não adianta reconhecer bairro e os serviços públicos não funcionarem da mesma maneira. Então, a ideia é que, a partir desse trabalho, a gente possa, enfim, garantir essa autonomia do morador em relação ao seu endereço, em relação ao número da sua casa, em relação a receber sua carta na porta. Eu acho que essa pergunta do que isso traz concretamente, assim, no nosso caso, a gente usa muito o censo para orientar o trabalho que a gente faz, né? Do ponto de vista da relevância, produzir conhecimento sobre favela, sobre periferia, é fundamental para uma coisa muito básica, que é reconhecer o direito dessas populações e encontrar metodologias sociais de fazer com que essas favelas realmente sejam, quer dizer, as pessoas que moram nessas favelas ou nessas periferias realmente possam ser reconhecidas como cidadãos da cidade
e que as políticas públicas têm que chegar e não podem chegar da forma que historicamente elas chegam, porque o fato de ter essa representação negativa acaba gerando uma perspectiva histórica em que as políticas públicas elas também chegam a partir desse olhar negativo e que não reconhece a potência que as favelas têm, né? Então, acho que, inicialmente, eu colocaria isso.